sobre as ações de marketing, né? A gente já está entrando um pouco nisso, mas no que você vê que já tem implementado no Brasil, como você poderia comentar o que está vendo nas instituições e também no mundo afora? Então, fazer assim uma comparação, como que você acha que as ações estão acontecendo, a gente está atrás ou não, e quais as ações que devem ser complementadas em 2023 e uma retrospectiva de 2022 também, enfim, o que você acha que a gente deve fazer e o que a gente já está fazendo de legal? Eu acho que aqui eu vou dar dois exemplos bem legais que foram realizados nesse ano, e eles já dão a dimensão de como a gente realmente evoluiu, né? Então, um deles é a BPA, que sempre sai na frente, um marketing excelente, mas a ação que eles fizeram na Copa com o frango brasileiro. Então, nós somos responsáveis por abastecer 70% do frango consumido do Catar, e aproveitando essa exposição toda e da Copa, foi feito, né, 30 outdoors pelas principais avenidas lá do Catar, falando sobre o frango brasileiro, e aí deixando claro a qualidade, falando de sustentabilidade e da presença que a gente tem em mais de 150 países. A BPA, ela avaliou que teve um impacto em 1,6 milhões de pessoas, então um impacto extremamente positivo, mas aqui o que é importante é a qualidade da mensagem que foi veiculada, né? Então, deixando claro pontos que são importantes para a gente comunicar, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Deixando clara essa qualidade que a gente tem, né? A gente é o maior produtor de frango halal do mundo, então a gente sabe o quanto esse impacto que se tem no Catar, né, naquela região, enfim. Então, muito positivo, eu tenho certeza que isso nos ajuda bastante a realmente expor que patamar que a gente está de produção de frango no mundo, né? E aí, um outro exemplo que eu vou trazer é da BCS, que também vem fazendo um trabalho maravilhoso aí nos últimos anos. A gente percebe, inclusive, o aumento de consumo de carne de porco, de carne suína. A gente vem trabalhando, eles vêm trabalhando exaustivamente esse ponto, e esse ano eles lançaram uma cartilha para fazer carne suína na air fryer. E Hum. aí, foi o Jimmy Ogro, que é um chefe famoso, né? Foi quem lançou essa cartilha, então fez todo o marketing dela. E aí a gente está usando o recurso de marketing, que é o quê? Trazer um influencer, que é muito utilizado por outros setores, trazer um influencer conhecido, né, para falar sobre um tema, abrir os olhos sobre um tema que é importante. Então, a gente está desmistificando um ponto da carne suína que é extremamente falado, que é a dificuldade que se tem em preparar a carne suína. A gente está mostrando que a gente pode fazer isso de uma maneira muito fácil, na air fryer, né? E Sim. colocando uma pessoa que tem autoridade para falar nesse assunto, que causa impacto maior. Então, assim, são dois exemplos que a gente tem que lançaram mãos de momentos, souberam aproveitar o momento, né? A gente sabe o valor da carne suína está mais baixo do que a carne de bovina, então é um momento importante para a gente fazer esse tipo de ação. A mesma coisa com a BPA, lá com o frango brasileiro, souberam aproveitar momentos importantes com mensagens importantes que o público precisava ouvir. Eu acho que esses são os dois pontos que, quando a gente consegue isso no marketing, a gente fica muito feliz, né? O momento Sim. certo com a coisa certa, isso é muito bom, né? Sim, e nós parabenizando realmente as duas associações, porque é muito difícil, e eu acho que elas tiveram aí uma visão, né, lá na frente, porque imagino que não deve ser fácil durante a Copa do Mundo colocar outdoor no país sede, ainda mais sendo um país tão pequeno, né, se a gente pensar do que como era o Brasil, enfim. Claro que daí um lado positivo, você alcança mais pessoas, mas imagino que não deve ter sido fácil, não deve ter sido barato, mas realmente algumas iniciativas que a gente precisa ver mais, né? Muito, muito legal. E você teria alguma iniciativa interna ou alguma dentro da nossa cadeia, né? Marketing interno, que você
acha que a gente está legal, que a gente já fez alguma coisa, avançou em algum sentido? Aí eu vou puxar bem pro marketing digital, né? Eu ainda acho que a gente tem bastante coisa para fazer, mas eu acho que a gente abriu muitos olhos em relação a isso, né? Quando a gente pensa no marketing interno, assim. É, quando eu penso em marketing digital, eu penso em mídia social como caixinhas, aonde cada empresa vai ter uma portinha. O tamanho dessa porta, não interessa se é uma empresa enorme, grande, uma empresa pequena, ela é a mesma, né? Então, é isso que a gente tem que deixar isso bem claro. Então, ele coloca as empresas quase que todas no mesmo patamar. Antigamente, só as maiores empresas, elas tinham canais de comunicação no YouTube, nas mídias sociais como um todo, né? E hoje as empresas menores passam a perceber essa importância. Então, as empresas menores do Brasil começaram a entender a necessidade de estar presente, mas não só presente, trazendo um marketing de conteúdo de qualidade. Então, se eu falar um pouquinho assim de ações, com certeza foi trazer essa questão de marketing de conteúdo, que é o quê? É aproximar lá o técnico que está no campo, o veterinário que está no campo, do dia a dia dele, né? Com soluções que realmente ele precisa. E aí cada empresa tem uma solução, e é isso, deixar claro de que a empresa entende qual é o problema que se está se enfrentando no campo, mas também de como ajudar ele, não só com o seu produto, também com outras ações que podem ser realizadas. Então, assim, para mim, marketing de conteúdo, né, a gente vê isso, claro, muito claro em vários outros setores, né, mas isso foi uma ação que foi feita no Brasil massiva pelas empresas e que realmente ela dá resultado, a gente sabe que dá resultado, né, onde realmente a gente tem engajamento do público e entendimento, né, de que ele é valorizado, de que os problemas que ele passa no dia a dia são entendidos e de que as empresas estão aí justamente para ajudá-los, para solucionar esses problemas. Uhum, sim, que legal. Bem, pensando no Brasil em geral, que ranking assim você colocaria, pensando daí em outros países, né? Nessa nossa posicionamento de marketing? Quais são os nossos pontos fortes e tendências aí para 2023? Assim, esse é um ponto importante. Ranquear é muito difícil, porque Sim. muita coisa, a gente tem muita coisa para avançar, mas a gente também já faz muita coisa bem feita, né? Bom, primeiro a gente tem que entender qual é o estilo brasileiro e como ele se conecta, enfim, né? E aí, de novo, eu volto a falar um pouquinho do digital é, e das mídias sociais, que são super importantes. No Brasil, a gente tem mais ou menos 150 milhões de pessoas conectadas em mídia social, 70% da população, é muita gente. Né? Então, isso de um ano para o outro cresceu 7,5%, então um crescimento bem expressivo, né? E o brasileiro, ele gasta hoje, em média, 3 horas e 42 minutos conectados em mídias sociais. A média mundial é 2 horas e pouco, 2 horas e 34, se não me engano. E o brasileiro gasta 1 hora a mais, 1 hora e pouco a Nossa. mais. A gente é o terceiro país do mundo que mais gasta tempo em mídia social. O primeiro é Filipinas, depois a gente tem Colômbia e em seguida o Brasil. Então, é o poder que esse canal de comunicação ele tem com o público. A gente realmente gosta e passa muito tempo. Aqui, em vários estudos que falam que a procura por empresas e por serviços, enfim, em certas mídias digitais, ela tem ultrapassado a procura no Google, né? Então, a gente fala em TikTok, em Instagram. Instagram, né? Elas têm ultrapassado o Google, e aí a gente vai ver as empresas cada vez mais se posicionando, enfim. Um outro ponto é que, diferentemente de outro setor, a gente também precisa pontuar isso, o setor do agronegócio gosta do LinkedIn, trabalha muito com o LinkedIn. E isso é também diferente dos outros setores, porque a gente não vê isso em outros setores. Então, o Uhum. uso do LinkedIn, ele é uma média de 17 minutos por mês por mês. Então, Nossa. essa é a média de uso do LinkedIn. E eu tenho certeza absoluta que no agronegócio a gente tem.
uma diferença muito grande disso, a gente passa muito mais tempo conectado. É, então, são dados que, se a gente trabalha, sabe trabalhar com eles, né, a gente consegue entender e trabalhar um pouco mais essas questões de tendência. Quando a gente pensa em tendência como um todo, aí quando a gente pensa primeiro em ranqueamento, eu não tenho dúvida que os Estados Unidos hoje estão muito à frente. Você que está aí sabe disso. Vocês já estão muito mais acelerados, não só no marketing digital, mas em outros tipos de marketing, né? No marketing tradicional também. E vou dar um exemplo, os próprios podcasts, vocês começaram muito primeiro, enfim, agora o Brasil está consolidado, com sucesso, mas foi um caminho até a gente chegar até aqui, e vocês já estão, né, já estavam muito à frente. Mas o Brasil não está querendo ficar atrás, não. Então a gente vê aí um movimento dos times de marketing bem expressivo para que a gente também trabalhe com as ferramentas que vocês vêm trabalhando. Quando a gente fala em tendências, eu não tenho dúvida que um ponto extremamente importante é a humanização de perfil, e a humanização das empresas, não de perfil, mas das empresas, né? Justamente pelo que eu comentei, pessoas compram de pessoas, querem ver pessoas. As empresas são feitas de pessoas, então é isso. Vídeos, trabalhar essa questão de vídeo. A gente tem muito visual no Brasil, nós temos muitos visuais no Brasil e e menos auditivos, digamos assim. A gente é um país muito visual, né? Então, vídeos curtos, vídeos com legenda, porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm nem paciência de ler né, o script ali do que está falando, e nem escutar. A gente ouve os vídeos sem, né, a Em gente vê o áudio. vídeo sem áudio. Então, né, os vídeos Sim. legendados, enfim, eu acho que isso é importante, né? E continuar com o marketing de conteúdo que a gente já vem fazendo, que a gente faz, por exemplo, nos jornais, quando a gente bota os nossos artigos técnicos, tal, enfim. É isso, acho que são 3 pontos aí que eu acho que já é realidade, tá, Gabi? Não acho que é tendência, acho que as empresas já começaram a perceber isso, mas eu acho que em 2023 isso vem muito forte. Sim, eu acho que, bem, vai entrar um pouco na próxima pergunta que eu tenho. Eu acho que às vezes necessita aí uma reformulação também de como a gente entrega conteúdo técnico, dados, né? Não adianta só a gente colocar um texto de 3 páginas num blog ou numa revista técnica sem ter alguns algumas estratégias, alguns gatilhos, alguma maneira melhor de entregar esse conteúdo. E isso, então, entra nessa próxima pergunta, porque a nossa área é muito técnica, né? A gente produz muitos dados, a gente produz muita pesquisa, tanto nas universidades quanto as empresas. As empresas também investem muito. E eu queria saber a sua visão de como a gente deve trabalhar hoje com a divulgação desses dados, comunicar de uma maneira até certo ponto técnica, claro, para não perder, mas também fácil, né? Esse eu acho que é o ponto. A gente não pode pensar, porque quem faz as pesquisas, né? A gente tem um pessoal técnico, mas muito científico, e daí nós também temos o pessoal mais técnico no campo, nós temos pessoal de vendas, enfim, é uma mescla de níveis técnicos também. E eu acho que às vezes a gente não sabe como comunicar tanto de uma maneira fácil, né? Ou divertida, interessante, que prenda a atenção. Aí esse é o. A gente pensar também em quem tá do outro lado ouvindo. Porque ele é também uma gama de pessoas completamente diferentes. Então, a gente tem Sim. pessoas que são auditivas, visuais, sinestésicas, a gente tem, né, perfis de pessoas diferentes.